Começa agora mais uma edição do nosso Super News. Estamos aqui para informar, mas também para abençoar a sua vida. Vamos trazer notícias acerca do nosso país, do nosso planeta. Vamos falar do que está acontecendo hoje em dia. Boas notícias, obviamente. Queremos dar boas notícias sobre o combate ao Covid-19, ao coronavírus. Você também pode mandar a sua pergunta. Se quiser interagir com a gente, é muito fácil. O nosso WhatsApp é 31 984029756, 31 984029756. Estamos ao vivo aqui, diretamente dos estúdios da Rede Super, aqui em Belo Horizonte. São 14 horas e 1 minuto. Você pode mandar a sua pergunta, a sua opinião, o que você acha do que está acontecendo agora com a nossa sociedade, como é que está aí na sua cidade. As pessoas continuam em quarentena, já há algumas pessoas saindo de casa com maior liberdade. Qual que é a sua expectativa para o fim dessa epidemia, dessa pandemia? Mande a sua participação, mande a sua pergunta. O nosso ministro da Saúde, numa entrevista, num pronunciamento, trouxe uma fala muito polêmica. Ele fala que nós temos que ter cuidado, todos nós cidadãos, com uma mídia que é tóxica. Vamos ver essa notícia? Está aí a notícia do ministro Mandetta. Abre aspas, desliguem a TV, às vezes ela é tóxica demais, fecha aspas. Aconselha o ministro da Saúde. Diz o ministro que eles só vendem se a matéria for ruim, afirma Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde. Essa matéria está no Gospel Prime. E o ministro diz, desliguem a TV, às vezes ela é tóxica demais, aconselha o ministro da Saúde. É uma frase que trouxe muita discussão, muita polêmica, não é? Porque o ministro foi muito incisivo, muito categórico, dizendo para desligar a TV. É óbvio que o ministro não está se referindo a TVs como a nossa, né? A gente sempre procura aqui trazer mensagens boas, né? A gente não trabalha naquela ideia de quanto pior, melhor, né? Porque tem os apóstolos do caos aí que estão torcendo. Tem gente que está torcendo para aumentar o número de mortes, até para dizer, não falei que a coisa ia ficar feia. E há um certo sentimento de frustração em algumas pessoas ao perceber dos dados, né, da nossa sociedade com relação ao coronavírus. Inclusive, para ter notícias um pouco mais fresquinhas sobre essa questão do como está o combate à doença no nosso planeta, no nosso país, nós temos o nosso repórter Milton Santiago, que tem notícias quentinhas para a gente, e eu vou convidar o Milton para participar do nosso Super News. Milton Guimarães. E aí, Milton Guimarães, Cássio? tudo bom, querido? Tudo jóia. Só te corrigir, né? Milton Guimarães, viu? Isso, eu falei Santiago porque na rádio eu trabalhava com o Milton Santiago, aí veio o Santiago. É outro Milton, mas tá tudo bem. O Milton Santiago, ele é de São João del Rei, você é de Divinópolis? Divinópolis. Isso. E aí, querido Milton, como é que está a situação, com relação ao Covid? Quais são as notícias que nós temos aí? Sim, Cássio. Para a gente começar a trazer essas notícias aqui, vamos trazer uns números atualizados sobre a questão do Covid-19 pelo mundo. Olha, uma universidade americana chamada Johns Hopkins lançou aí os dados mostrando que hoje no mundo são 737 mil pessoas contaminadas pelo Covid-19. Ao todo, são 35 mil mortos. No Brasil, os casos estão em 4.256 confirmados. São 136 mortos. Mas em Minas, a situação é um pouco mais complicada, porque lá aqui, aliás, a gente tem mais de 29 mil casos suspeitos. E, infelizmente, a gente ficou sabendo de uma notícia hoje pela manhã que nós temos uma morte confirmada no estado. Então, são aí os dados atualizados, né? Esses dados do Brasil foram lançados hoje até às 11 da manhã pelo Ministério da Saúde. Aqui em Minas Gerais, esses dados foram divulgados pela Secretaria do Estado de Saúde, né? E esses dados que estão contando aí sobre a história do Covid-19 pelo mundo foram divulgados por essa universidade americana. Hopkins, é isso? Johns Hopkins. E a impressão que você tem, Milton, assim, como jornalista, mas como um cidadão, você acha que a coisa está piorando, está melhorando? Sim, Cássio. Esses dados mostram, na verdade, que a situação só está piorando no mundo e principalmente aqui no Brasil, né? A gente sabe que, por um lado, existem pessoas que não concordam com a ideia das pessoas ficarem em casa, mas existem pessoas que estão mais preocupadas com a economia, porque a gente sabe que, infelizmente, o Covid-19, né, o coronavírus, vai trazer um período de recessão para o país. No caso dessa morte em Minas, até que Minas é um estado, dentro dos estados da federação, que não está
tão na frente assim. Verdade. Não é uma boa corrida, a corrida por número de mortos, né? Verdade. Olha, aqui no Brasil, o estado que mais puxa isso é o estado de São Paulo, né? O número de mortos maior é por lá. Depois tem o Rio de Janeiro e depois é que tem o Ceará. Agora que a gente teve essa primeira notícia da morte, mas que a Secretaria de Estado não confirmou qualquer idade, qualquer o sexo dessa pessoa que morreu, né? Ou até mesmo se ela sofria de algum outro problema. Porque a gente vê nesse histórico de mortes que aconteceram no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que a maioria das pessoas eram pessoas da terceira idade, que já sofriam com algum problema, como diabetes ou alguma doença crônica. Mas, por enquanto, o governo não liberou nenhuma notícia sobre essa morte que aconteceu aqui em Minas Gerais. Sim. E a gente observa aí atrás de você, Milton, Sim. Né, a avenida, há poucos carros passando, não há muito movimento, né? Verdade. O movimento está muito fraco, apesar de que, até na semana passada, o movimento ainda está mais fraco do que está acontecendo agora. Sim, sim. Agora, Milton, tem uma notícia que você compartilhou antes da gente entrar no ar que me surpreendeu com relação à Espanha. O que é isso que está acontecendo na Espanha? Sim, para quem não está sabendo, nós vamos explicar aqui que a Espanha está superando casos da China, viu? Olha, desde ontem, nas últimas 24 horas, o governo da Espanha confirmou 812 mortes, isso em 24 horas. Até então, estão confirmados aí mais de 85 mil casos na Espanha. Eles estão superando os casos da China. A Espanha só fica atrás da Itália, onde a situação é mais crítica e que agora é que está começando a cair. Mas a Espanha, o governo está muito preocupado e eles já começaram a fazer ações mais efetivas. Lá, inclusive, a quarentena agora vai começar a ser um pouco mais radical. O que acontece? Nós aqui no Brasil estamos passando por esse momento de quarentena. Só que se você sair da sua casa, você ainda consegue encontrar supermercados funcionando, algumas agências de bancos funcionando, né? A gente ainda tem uma certa atividade no país. Só que lá na Espanha eles determinaram que é quarentena total. A polícia está rondando as ruas das cidades e evitando que as pessoas saiam, né, pedindo para as pessoas voltarem para suas casas, inclusive aplicando multas para quem estiver andando nas ruas. Isso é muito sério, né, Milton? Porque são números alarmantes. No caso da Espanha, é de assustar, né? Porque pensar a população da Espanha, a população da China, que passa de 1 bilhão de pessoas, né? Sim, e é muito triste, né? Você vê que é um país da Europa, um país desenvolvido, e que infelizmente está apresentando esses números ainda mais tristes, né? O que a gente tem que pedir a Deus é que aqui no Brasil esse quadro seja diferente, né, Milton? Porque a gente lamenta uma morte, né? Aqui em Minas, uma morte, isso é terrível. Imagina, você falou de mais de 800 mortes, não foi isso na Espanha? Isso nas últimas 24 horas. Ao todo, são mais de 7 mil mortes até agora, desde que começou o Covid-19 lá na Espanha. Agora, quais as medidas estão sendo tomadas? Melhor, dentre as medidas que estão sendo tomadas no Brasil, alguns governadores estão tomando medidas mais radicais, outras medidas menos radicais. Essa questão, por exemplo, de proibição de entrar em ônibus de turismo em alguns estados, proibição de deslocamento com os meios de transportes. Parece que o Supremo está sendo acionado para decidir sobre isso, né? É isso mesmo, Cássio. Como você explicou, alguns governos de alguns estados determinaram e decidiram, né, tomar medidas mais drásticas. O que eles querem? Eles querem evitar que as pessoas saiam do estado ou que pessoas entrem dentro do estado, né? No caso, são os estados da Bahia, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O que os governos querem é evitar que as pessoas saiam do estado, né, ou que as pessoas entrem, né? Então, se você está querendo entrar para o estado de Goiás, por exemplo, o governo de lá não quer que você entre. Está tomando essa medida mais radical. Só que isso, né, gera um desconforto enorme para o país, de um modo geral, e principalmente para a economia. E, por isso, o governo federal pediu ao STF para derrubar esses decretos estaduais. Então, ele quer pedir para o STF para que ele impeça, né, que esses decretos continuem firmes nos estados. O problema é que, por exemplo, se você administra a área hospitalar, né, e pede para que esse tipo de ação aconteça, né, você pode, por exemplo, impedir que máscaras que são produzidas no estado de São Paulo cheguem até o seu estado. O que vai acontecer? Os hospitais vão ficar sem máscaras ou sem medicamentos específicos. O que o governo quer é barrar esses decretos, né? E, pelo visto, não existe uma data específica, viu? O Luiz Fux, que é o relator da ação, disse que o STF não tem previsão de quando vai decidir ou tomar alguma decisão sobre o assunto.
No andar da carruagem, quando tomaram a decisão, já acabou a pandemia, né? Com certeza. A gente sabe que as coisas lá em Brasília são demoradas, né? Então, eu imagino que isso aí vai demorar muito tempo. E vai ficar estranho mesmo. Você está andando, parece aqueles filmes dos Estados Unidos, está andando na fronteira de um estado para o outro, Sim. Aí tem a barreira policial, você não pode passar, né? Verdade. O que acontece nos Estados Unidos é que os governos estaduais lá, né, eles têm maior autonomia. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão mais de unidade, né? A gente respeita muito mais essa questão da influência do governo federal e os governos estaduais, né, infelizmente, vão ter, ou felizmente, né, vão ter que seguir o padrão do governo federal. Exatamente. Agora, Milton, vamos amenizar um pouquinho isso aqui, vamos falar um pouco de esportes, né? Aqueles que, como eu, gostam muito de esportes, estão vivendo um momento também, digamos, de crise de abstinência, porque não tem nada de esportes, né, para assistir. E a Olimpíada, Milton? Pois é, nada de futebol, nada de esportes, só que as Olimpíadas, né? O pessoal já tinha comentado que eles iam mudar a data, né? E de fato vão mudar. Aí o presidente do Comitê Olímpico, Thomas Bach, ele decidiu prorrogar a data das Olimpíadas, que vão acontecer agora entre julho e agosto de 2021. Para ser mais exato, as Olimpíadas vão acontecer do dia 23 de julho até o dia 8 de agosto de 2021. Em seguida, é claro, entra as Paralimpíadas, né, que começam também no mês de agosto. Então, pelo menos a gente fica assim mais confortável, né, com essa notícia, porque para a gente que gosta de esporte, né, principalmente Olimpíadas, que envolvem quase todas as modalidades esportivas do mundo, pelo menos a gente tem certeza que elas vão acontecer sim, só que só no ano que vem, em 2021. Tem muito jogador de futebol que está preocupado, porque estava pré-convocado, mas aí não vai ter idade para poder... Parece que o Paquetá, por exemplo, que era do Flamengo, tá com a idade já estourando, não pode ir, né? Isso vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Você imagina que muita gente está preparada para isso. Para outros, a notícia pode até ser mais confortável, né? Você imagina que a pessoa aí está treinando para poder se preparar para as Olimpíadas, ela vai ter mais um ano para se preparar. Exatamente. Quero agradecer Milton Guimarães, agora acertei o sobrenome. Isso. Obrigado, querido. Tendo mais notícias, me chame aqui. Você entra ao vivo aqui no Super News, tá bom? Pode deixar, a gente vai trazer todas as notícias o mais rápido possível. Quero agradecer ao Milton, né? E estamos aqui a postos, viu, Milton? Se tiver notícia nova aí, você pode mandar pra gente. Gente, uma das coisas interessantes nesse período de coronavírus, de Covid-19, é ver a criatividade das pessoas, ver como as pessoas têm também muita generosidade na forma como lidam com a dor do outro, né? Nós vamos para um breve intervalo com o nosso Super News e já a gente volta trazendo pessoas de fora aqui de Belo Horizonte para conversar com a gente. Já, mais Super News para você. Estamos de volta com o nosso Super News, trazendo notícias acerca desse momento em que estamos lutando contra essa pandemia de coronavírus, estamos sobrevivendo e bem, né? Estamos, graças a Deus, a cada dia mais próximos do final desse problema. Agora, o problema não é só o vírus, o problema é que, às vezes, as reações das pessoas, das organizações a essa pandemia são extremas. Esse final de semana nós tivemos contato num vídeo da internet, do YouTube, que mostra uma missa, exatamente uma missa, sendo interrompida. Vamos ver como é que foi esse evento. Pois não? Nós estamos de porta fechada. Não. Só um juiz pode parar um culto de porta fechada. Só. Nós estamos com quantas pessoas aqui de porta fechada? Então é proibido rezar. Não, é proibido rezar. Nós estamos ao vivo aqui com mais de 2.000 pessoas. Então é proibido rezar. Quem deu essa ordem? E o decreto fala que não pode rezar. Porque a porta da igreja está fechada. O senhor interrompeu um culto. O senhor está agredindo a Constituição. Um culto é inviolável. O senhor já leu isso na Constituição? Me filma aqui, por favor. Filma quantas pessoas tem aqui. Ô, Elaine, tem que fechar a porta. Filma aí, filma. Quantas pessoas tem na igreja? Agora, a Constituição fala que um culto, nós estamos fazendo um culto de portas fechadas e houve um interrompimento do culto. A Constituição fala que é inviolável.
Nós estamos aqui com quantas pessoas rezando para milhares de pessoas. Olha o ponto que chega. Olha o ponto que chega a situação. Filma lá, faça favor. Filma lá. Nós estamos de portas fechadas. Então, pelo que os fiscais falaram aqui, isso. Então, volta aqui para mim. Então, eu quero saber o seguinte: quem deu essa ordem para interromper um culto de portas fechadas com 5 pessoas? Então, quer dizer, no município de Poços de Caldas não pode rezar. É isso. É isso daí. O senhor prefeito, o senhor juiz, o senhor delegado, é isso daí que nós estamos assistindo aqui? Então, quer dizer, nós não podemos rezar em Poços de Caldas. Olha o ponto que chega a histeria de pessoas que não sabem o que está fazendo. Pois é, o negócio ficou sério lá em Poços de Caldas, né? O sacerdote ficou muito indignado, e indignação, cá para nós, é muito correta, né? Porque a gente tem a liberdade de culto assegurada e, obviamente, temos que também obedecer às autoridades com relação à questão sanitária, questão de segurança, sem aglomerações. Mas ali haviam 4, 5 pessoas fazendo o que a maioria de nós temos feito. Temos pegado um grupo pequeno, mantendo distância, filmamos a cerimônia, o culto, e transmitimos pela web, pela internet. Não é? Parece que é um problema ali realmente de informação das autoridades de Poços de Caldas, e obviamente o fiscal está cumprindo uma ordem que foi determinada, né, uma ordem superior. Mas é algo que precisa ser muito bem pensado, viu, gente? Você não pode proibir um culto, você pode sim proibir a aglomeração. Agora o culto não. E o culto ali é como se fosse o culto numa casa, porque o número de pessoas é um número insignificante para o espaço, né? Fica também aqui a nossa, né, indignação com relação a isso, que se a moda pegar, o que vai sair de pastor aí recebendo fiscal vai ser uma maravilha. Porque a maioria dos meus colegas pastores tem feito isso. Tem 2, 3, 4, 5 pessoas num ambiente e filmam um culto e transmitem para que toda a igreja possa cultuar. Bem, eu queria saber como é que está essa situação de cultos, se estão fechando, estão proibindo cultos também lá no norte do nosso país, né? Para conversar com alguém do norte, eu queria chamar o nosso querido Lucas Abraão. Lucas, que está diretamente de Macapá. Grande Lucas, prazer falar contigo, tudo bem? Prazer todo meu, Cássio. Boa tarde a você, a toda a sua equipe, a todos os telespectadores da Rede Super, pela televisão ou online. Para mim é uma alegria daqui de Macapá poder compartilhar informações com vocês, já registrando também, né, o nosso pesar por esse vídeo que acabou de ser transmitido aí do que aconteceu em Poços de Caldas. Excelente. É interessante, Lucas, vou até pedir, por favor, a edição, vocês trocaram a letra, a ordem da letra aí. Vocês colocaram PA, não é PA, é AP, não é isso, Lucas? É AP, mas a região norte está representada de qualquer modo. É só para trocar, porque eu sei que o pessoal da Amapá vai ficar bravo quando falar que Macapá fica no Pará. É porque foi só uma troca de ordem aí. Macapá, capital do Amapá. Mas é terrível isso, né, Lucas? Assim, mostra a falta de bom senso, né? Agora apareceu certinho lá, tá vendo? Só inverter o A com P e o P com A, tá vendo? Mas como é que está aí? Está sendo proibido também culto aí, Lucas? Cássio, houve um decreto 1414 do governo do estado do Amapá, que proibiu a aglomeração, e houve até uma boa interlocução. Foram chamados pastores no Palácio do Governo para que fosse pacificada essa questão de que nenhum culto, nenhuma manifestação religiosa seria impedida, tanto que a maioria das igrejas, grande parte das igrejas, estão fazendo online. Inclusive a nossa igreja ontem, a comunidade RV, fez com 5, 6 pessoas dentro do templo. Não chegamos a esse limite, a exagero, né, por parte do poder policial do Estado. Agora, se você me permite, Cássio, a gente sabe que a região norte é uma fronteira ainda não tão desbravada por tantos brasileiros. Queria te passar um panorama de como é que está aqui
na região norte, né? Por favor. A região norte ela tem hoje 5% dos casos de coronavírus no Brasil, uma região composta por 7 estados, sendo que o Amazonas, 140 casos, é o único que tem caso de morte, um óbito registrado. Mas o interessante, comparar aí principalmente com o telespectador da Rede Super aí, de Minas Gerais, onde é a sede, bem certo que tem pessoas de todo o Brasil e do mundo assistindo, o que nos preocupa na região norte é de que nós temos a metade da quantidade de leitos que o estado de Minas Gerais. A região norte toda, com 7 estados, tem 2.000 leitos e só o estado de Minas Gerais tem 4.000 leitos. E a população ela pode ser equiparada porque a população da região norte é uma população de 18 milhões, um pouco mais de 18 milhões, e o estado de Minas passa 21 milhões. Então, você vê que a diferença é de 3 milhões, mas o dobro da quantidade de leitos. Isso traz uma responsabilidade também para as igrejas da região norte, né? É bem certo que a nossa densidade aqui é diferente, né? Tem muito quilômetro quadrado por habitante, né? Tem muito território para poucos habitantes, mas precisamos, por causa da questão da saúde pública, da falta de estrutura do sistema de saúde público na região norte ser ainda, né, tão grave quanto, ainda mais grave que no resto do Brasil, precisamos muita sabedoria e muito discernimento em todo esse tempo. Lucas, uma crítica que foi feita e com a qual eu concordo é do que os investimentos na área de saúde foram muito precários nos últimos anos, desde sempre no Brasil, na realidade, temos que ser honestos, né? Mas, sobretudo, na época da Copa do Mundo, arenas caríssimas foram erguidas, inclusive em Manaus foi erguida uma arena muito bonita, não é isso? E o que está acontecendo agora é que parece que está havendo uma inversão. Como não construir hospitais, eles estão pegando estádios de futebol e transformando em hospitais. Não é ironia isso, né? Ao invés de ter construído direto o hospital, construir um estádio de futebol para agora transformar o estádio em hospital de novo? Eu tive a oportunidade de participar em 2014 bem de perto daqueles movimentos que diziam não vai ter Copa, não a Copa do Mundo e que levantavam esses dados, mas tem uma coisa muito interessante quando se fala de investimento público, que é demanda popular. Então, a gente não tinha um ambiente de demanda popular em 2014, do povo pressionando o poder público de todas as esferas por hospitais, né? Tanto que quando o Ronaldo Fenômeno disse que não se faz Copa do Mundo com hospital, o povo deu apoio a essa fala, e o apoio popular era para a construção de estádios e todo o complexo. Numa pequena esperança de que esses complexos esportivos iriam trazer um retorno depois com aquecimento da economia, turismo, o que não aconteceu no Brasil. Então, o que a gente espera é que com tudo isso, as prioridades, principalmente da população, sejam alternadas e a população passe a fazer pressão popular, como, por exemplo, hoje está havendo, daqui a pouco, às 16 horas, a votação pelo projeto de renda básica, renda mínima no Congresso Nacional. São temas esses que a população, às vezes, estava distante. Quem sabe, nesse momento, pandemia e pós-pandemia, a pressão popular aumente em cima do que, de fato, é prioridade. Lucas, os casos, a gente acabou de noticiar, o Milton Guimarães trouxe para a gente aqui, que na Espanha já são o segundo número de casos depois da Itália, não é? Agora, Espanha e Itália são países de clima mais temperado, não é? Você está aí na linha do Equador, você está no hemisfério norte ou no hemisfério sul agora? Nesse exato momento eu estou no hemisfério norte, né? Mas por uma pequena distância aí de uns 5 quilômetros, eu estou a 5 quilômetros da linha do Equador. Quando você vê o Amapá, vai poder estar nos 2 hemisférios ao mesmo tempo. É loucura isso. Mas é quente a beça, né, na linha do Equador aí, né? Quente, sem dúvida, um dos locais mais quentes do Brasil e do mundo. Mas, Cássio, apesar do calor, aqui tem um agravante para a disseminação do vírus, que é a umidade.
Então, apesar de ser muito quente, não é seco, né? É muito úmido. Então, isso alguns estudos apontariam, por exemplo, diferente da África, que tem se beneficiado do fato de ser muito quente, nós estamos aqui cercados pelo maior rio do mundo. Na verdade, a região norte toda, a Amazônia toda, muito úmida, tanto pelas suas florestas quanto pelos seus rios, né? Que os nossos rios aqui são as nossas estradas, a gente costuma dizer isso, né? Macapá é banhada pelo maior rio do mundo, o rio Amazonas. Então, a gente busca, até para, enquanto membros de igrejas, né, líderes de igrejas, passar uma informação coerente, né, responsável aos irmãos, a gente ainda não está convencido de que o calor vai resolver. Oramos para que amenize, mas a questão da umidade ainda é um ponto que a gente precisa de mais estudos para saber como o vírus se comporta em um lugar quente, porém muito úmido. Tem dias que a nossa umidade aqui passa dos 90%. É chuva? Chega a ser chuva? Não, é um mormaço. Como é que é aí? A gente brinca, pela proximidade com a linha do Equador, a gente brinca que nós não temos 4 estações aqui, porque é muito próximo do Sol, então a gente só consegue identificar 2 estações aqui no Amapá. Uma que chove todo dia e a outra que chove o dia todo. Né? Nesse momento específico, nós estamos aqui passando pelo inverno amapaense, o nosso verão é em julho, mas, assim, graças a Deus, as chuvas elas têm sido controladas até para evitar outros problemas, que não de saúde, mas de saneamento básico, de mobilidade, que são as enchentes, inundações. Então, as orações da igreja também, né, de toda a cidade, têm contribuído muito. Nós não temos tido nenhum tipo de enchente, que são efeitos colaterais que eu acho que a cidade não aguentaria agora, nesse clima de pandemia, sofrer com outras intempéries, né? Não fala enchente não, porque aqui em Belo Horizonte nós estamos traumatizados, viu? Porque, por incrível que pareça... Nossas orações estiveram com vocês, né, no mês passado, acompanhamos o que aconteceu em Belo Horizonte. Foi difícil. Como é que está a questão do confinamento, da quarentena, do isolamento social? Tem sido absoluto, tem sido relativo? Ainda passando os dados da região norte, do Amapá em geral, olha só, o Brasil fechou 2019 com 11,8% de desemprego. Contudo, o Amapá, o estado de onde eu estou falando, foi o segundo maior índice de desemprego, com 16,7%. Então, Brasil 11%, o Amapá 16%. Dos 10 estados com maior índice de desemprego, 9 são do norte e nordeste. O que isso nos mostra? Que com a quantidade de desemprego muito alta, é muito difícil a gente conseguir um nível de confinamento que chegue a pelo menos 70%, 80%. Aqueles dados, aqueles mapas geotérmicos, eles têm apontado que o Amapá, nos fins de semana, tem conseguido chegar ali em 60%, 65%, mas durante a semana a gente não ultrapassa a barreira dos 60%, fica entre 50% e 60%. É o desafio dos autônomos, é o desafio de feirantes, de desempregados que estavam à procura de emprego, motoristas por aplicativos. Por isso, assim, eu sei que nós estamos diante, talvez, da maior crise que a nossa geração vai encarar, e a igreja não pode ser insensível a esse cenário, mas nós, enquanto igreja, falo muito especificamente da igreja que eu faço parte, mas acredito que muitos pastores, não temos como dizer aos irmãos irem contra um decreto municipal ou estadual. Temos incentivado a quarentena, incentivada ao isolamento, contudo, tentado cumprir também a nossa responsabilidade social, né, que é a distribuição de cestas básicas, é a solidariedade, né, é cooperar com os irmãos, desde os domésticos da fé até a nossa vizinhança, e também, né, orar, cobrar e ter uma voz ativa, uma voz profética que cobre os governos, para que haja um investimento público, como eu citei ainda agora, a questão da renda básica, que seria R$600 para desempregados, como a Rede Super tem noticiado, desempregados, autônomos, podendo chegar até R$1.200 para mulheres chefes de família. Eu sei que recai sobre os pastores, sobre as lideranças, uma grande responsabilidade, Cássio. Eu quero parabenizar a Rede Super pelo compromisso de tratar de forma tão séria esse assunto. Não é fácil. Eu sei que muitos pastores devem estar com o coração angustiados por ver a situação das suas igrejas,
mas a nossa realidade local é incentivar o isolamento a todos aqueles que podem, a igreja se colocar à disposição para aqueles que estão com dificuldade no isolamento, a gente tentar ajudar socialmente. E, em terceiro lugar, eu acho que nós temos uma voz profética que as igrejas devem emitir aos governos, e não ao contrário, as igrejas emitir em direção aos governos, de que é tempo de justiça social, de que, se de fato os estudos, o Ministério da Saúde comprovar que não vai ter como o brasileiro sair de casa, há uma responsabilidade sobre os governos que vai ter que ser arcada, Cássio. Tem que viabilizar isso, né, Lucas? Tem que viabilizar, porque ficar em casa, né, a pessoa não trabalhando, ela precisa de um sustento, precisa do básico, né? Eu sei que aqui em Minas, por exemplo, a energia elétrica não vai ser cortada se a conta atrasar, né? Mas tem que ter, o governo tem que pôr a mão no bolso, né, e agora ajudar a população, né? Os estudos têm indicado que o Brasil, com essas medidas que já apresentou, vai investir 2% do PIB em transferência de renda. A gente tem aí países da Europa que, claro, estão sofrendo muito mais, talvez ainda não seja a fase brasileira, porque países da Europa, como você citou, Espanha, Inglaterra, a própria Itália tem sofrido muito mais, estão investindo de 10% até 17% do PIB, que eles já estão pegando e transferindo para a economia. O fato é que, eu honestamente, agora dando a minha opinião, Cássio, eu honestamente não sei se tem como o Brasil se isolar e achar que vai passar ao largo dessa crise, que é uma crise mundial. Então, uma economia hiperglobalizada, o Egito é o nosso principal comprador da África, está em quarentena total, isolamento total. A China, o próprio Estados Unidos, né, que teria cogitado encerrar no dia 12, possivelmente prorrogue para o dia 30. Então, nesse momento em que não se tem muito o que fazer, porque eu não acho que o Brasil vá conseguir sozinho ser uma ilha econômica, talvez a gente precise entender que não é culpa dos empresários, não é culpa da população, não é falta de esforço, simplesmente foi uma pandemia que tomou a todos de surpresa e que, caso não tenha como salvar a economia, que possamos salvar vidas em primeiro lugar. Mas a nossa oração, acima de tudo, é para que os governantes tenham sabedoria. Eu sei que esse cenário muda, Cássio, muda com muita rapidez. Por exemplo, o presidente Trump, semana passada, achava que teria condições de encerrar a quarentena na Páscoa, em 12 de abril, já viu e foi melhor aconselhado que não. O governo brasileiro, a maioria dos governos estaduais, as quarentenas terminam nesse sábado, dia 4, ou no máximo dia 11. São Paulo começou depois, termina no dia 11. E o que a gente ora e torce para que os conselhos, os quais Salomão diz que daí advém a sabedoria, nos guiem para saber o que fazer. Aqui no Amapá, a partir do dia 4 e em muitos lugares do Brasil, a partir do dia 11. Deus nos dê sabedoria. Conversei com Lucas Abraão, né, que direto do Amapá trouxe esclarecimentos tão importantes, não só sobre a questão do norte do Brasil, mas também sobre, né, a questão de geopolítica. Muito bom, viu, Lucas? Espero poder contar com você mais vezes. Você sempre acrescenta quando a gente conversa, viu, querido? Obrigado, viu? Eu que agradeço, Cássio. Um grande abraço a toda a igreja brasileira. O Amapá tem orado pelo Brasil e o Amapá ama muito fazer parte desse país, dessa nação chamada Brasil. O Brasil, conte com as orações do Amapá e, como ouvimos a música ainda há pouco, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar. Obrigado, querido. Conversei com o Lucas Abraão, direto do Amapá. Vamos para um intervalozinho bem rápido aqui na Rede Super, muito rápido. E já voltamos, vamos conversar com o pastor Evandro, direto de Jundiaí, São Paulo. Não sai daí. Voltamos com o nosso Super News e nós temos imagens. Eu estava com a nossa equipe técnica e falaram, pastor Cássio, nós temos imagens ao vivo de Israel e eu queria que você visse junto comigo essas imagens. Sensacional, imagens diretamente lá do Muro das Lamentações. Olha que legal, gente. Isso aqui é ao vivo, viu? Isso aí não é gravado, não. Olha o número de pessoas, né? Tá aí Earthcam, que é o
o site, né? Se você entrar na internet, você consegue visualizar, tá vendo? E porque a gente está captando essas imagens da earthcam.com. É uma visão geral. Lá no fundo está o Muro das Lamentações, lá à esquerda está a mesquita, e você percebe que há muitas pessoas lá, já é noite em Israel, mas é um número limitado de pessoas. Como a câmera deu um recuo, a gente não tem muito controle do zoom dessa câmera. Pode ser que ela já logo dê um zoom, né? Mas mostrando essa esplanada aí e onde fica o Muro das Lamentações. Você vê pequenos pontinhos pretos, são alguns judeus ali, né, fazendo as suas orações, né, no Muro das Lamentações, mas mesmo Jerusalém, a cidade sagrada, a cidade santa, né, o centro de 3 grandes religiões, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, né, está vazia, né, está com poucas pessoas circulando por suas ruas, diretamente ali de Israel, né, essa imagem do Muro das Lamentações. Quero agradecer a mensagem que chegou aqui pelo WhatsApp, 984029756, da nossa querida Eunice, que é lá de Cana Verde, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E ela diz que os cultos lá da igreja estão sendo transmitidos, são filmados e transmitidos pelos pastores de lá, a pastora Vera e o pastor Jair. Não é? E diz ter sido bênção, né, receber essas mensagens via web. Muito legal. Aqui está dizendo que Deus é o nosso refúgio, amém. Manda um texto, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É bom demais receber palavras de incentivo nessa hora, né, de socorro. Quero agradecer a todos vocês que estão interagindo com a gente. Tem alguém aqui, né, de Minas Gerais assistindo a Rede Super. Boa tarde. Tenho uma dúvida, queria fazer uma pergunta. Né? Quando nós formos para outra dimensão, nós vamos encontrar nossos familiares. Eu estou aqui assistindo a Rede Super. Essa é uma discussão que muitos têm, né? Quando você fala outra dimensão, eu imagino que você está falando depois que a gente morrer, né, para onde nós vamos. É uma discussão muito grande. Se nós vamos conhecer as pessoas, vamos reconhecer novamente as pessoas com quem convivíamos aqui. Né? A palavra diz que lá no céu as pessoas não vão se casar, nem vão se dar em casamento. O que se fala de mais próximo de família é isso. Mas é uma dúvida, gente, que aí nós vamos ter que tirar isso na eternidade. Não dá para a gente categoricamente afirmar isso à luz dos textos da palavra que estão ao nosso dispor. Eu sei que assim, a gente tem família, como eu já disse outro dia, a família de sangue, que são os familiares, e a família no sangue do Cordeiro, que é a família da fé. Né? Nós temos irmãos e irmãs. Uma das coisas que mais me marcou quando tive meu encontro com Jesus Cristo foi entender que eu fazia parte de uma nova família. E hoje essa família da fé não está podendo encontrar presencialmente, mas está se encontrando virtualmente. Então, inclusive, nós vamos ter, né, a partir de amanhã, durante a nossa programação, algumas mensagens, alguns cultos, alguns estudos ministrados pelo nosso querido pastor Jean, com quem eu tive o privilégio de trabalhar aqui na Rede Super, na época do De Tudo Um Pouco. Agora ele é pastor, já há alguns anos, pastor lá no Porto, em Portugal, e vai nos abençoar. Você não pode perder amanhã pela manhã. Né? A gente começa com essas mensagens do meu querido amigo, irmão pastor Jean. Também é meu querido amigo e irmão, o pastor Evandro, que está lá em Jundiaí, estado de São Paulo, a quem eu chamo para a nossa conversa. Oi, Evandro! Pastor Evandro, tudo bom, querido? Que bom revê-lo. Ei, querido pastor, muito bom estar falando contigo. Feliz demais, obrigado pelo convite, é uma alegria estar falando com você. Você está em Jundiaí, está em Campinas, em Mogi, onde você está? Agora eu estou em Jundiaí, eu resido em Jundiaí e estou aqui auxiliando na Lagoinha Jundiaí. Que ótimo. Noemi está bem, as crianças? Estamos bem, pastor, na medida do possível, né? Estamos aqui já indo para 2 semanas de quarentena, já entrando na 3ª semana, já as crianças sem aula, já estamos entrando na 3ª semana de quarentena. Estou notando os fios de cabelo branco já no Evandro. Pastorzão, os anos têm sido bons para nós. Os dias de quarentena também. Com 2 crianças, né? O Joshua, meu filho, tem 6 anos e a Sofia tem 9 anos. É um desafio e nesse tempo para nós que amamos esse contexto relacionado à família, crianças, nós nos preocupamos muito com isso e temos buscado em Deus, orado
e procurado também fazer a nossa parte dentro dessa situação agora, a internet, falando um pouquinho sobre isso, né, com os pais. Eu vi, eu não sei se foi no Instagram, no Facebook, uma foto, a Sofia, não é isso? Isso. A Sofia estava na frente da TV, o Joshua do lado. Você postou uma foto da sala da casa de vocês, né? Porque você tem que entreter as crianças, mas é um bom entretenimento, né? Tem que ser uma coisa construtiva, uma coisa produtiva, né, Evandro? Exato, pastor. Na verdade, uma pergunta que eu e minha esposa, a gente tem falado e tem feito essa pergunta, o que vai ser depois desse tempo, né? Principalmente para as nossas crianças, porque uma preocupação que nós temos é como tem sido essa rotina das crianças nesse dia. Esse tempo de confinamento, como tem sido esse tempo das crianças? O que elas têm feito, né? Em que tem Exatamente, pensado? porque vamos pensar que tudo está se resumindo hoje na televisão, no videogame e na internet. Até mesmo a escola das crianças hoje é feita via internet. Exato, exato. Então, uma preocupação muito grande, porque essas crianças, elas estão envolvidas nesse meio, nesse contexto de informatização, é muita informação e pouco conhecimento. Exato. Nós sabemos que as nossas crianças, elas estão criando, infelizmente, é difícil dizer isso, é pesado, mas as nossas crianças estão ficando viciadas. Então, esse vício vai gerar um prejuízo muito grande no futuro para as nossas crianças. O que vai ser depois desse tempo de confinamento para elas? Voltar nessa rotina de escola, sentar na carteira, lidar, sendo que estamos indo aí para a terceira semana. Sim, sim. Né? E hoje a gente sabe que para se criar um hábito, você aí em 21 dias você já consegue criar um novo hábito. Igual das nossas crianças hoje. Pastor Evandro, você está falando então, né, desse período. Em São Paulo, infelizmente, o maior número de contaminados no Brasil com o coronavírus está no estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, né? E, obviamente, em decorrência desse maior número de contaminados, também o maior número de óbitos. Mas São Paulo é um estado imenso, é um país, né? Eu já morei em Atibaia, pertinho de Jundiaí, morei em Araçatuba, né? E as realidades das cidades são realidades diferentes. Por exemplo, Jundiaí é uma mega cidade, né? Imensa. Jundiaí aderiu ou não à quarentena, ao isolamento social? Pelas ruas, qual que é a sensação que vocês têm? Olha, aqui em Jundiaí realmente o pessoal abraçou, o prefeito tem incentivado muito, tem dado essa orientação. Inclusive, há uns 2 dias atrás, carros de som passando pela rua, né, falando para a população não sair de casa. Então, essa tem sido assim, a orientação do governo, tem sido a orientação da Prefeitura de Jundiaí. Os comércios que estão abertos são os comércios essenciais, né? Então, assim, a população tem realmente aderido a esse confinamento. Sim. Ruas. E no caso, vocês já estamos entrando na terceira semana, né? O que as crianças mais reclamam? Elas entendem a razão do isolamento? Porque o Joshua tem 6 aninhos. Você acha que ele já tem condição de entender isso? Por que ele está em casa? Como é que isso é trabalhado com ele e com a Sofia? Olha, aqui em casa, com as nossas crianças, a gente conversa bastante e traz esse entendimento do que está acontecendo realmente. Eles sabem que é um vírus, eles sabem o mal que esse vírus faz, e o motivo da qual eles estão em casa é para cuidar, né, uma prevenção, uma precaução a respeito da transmissão desse vírus. A gente tem uma bem bacana com as crianças. Porém, a impaciência, o estado emocional das crianças, ele começa a oscilar desse tempo de confinamento. Então, a criança começa a observar ficando um pouco mais nervosa, né, e mais impaciente, principalmente se ela tem um excesso da tecnologia no dia dela. Sim, sim. Eu imagino. E você mora em prédio ou em casa? Eu moro em prédio, para ajudar. Então não tem nenhum quintal para eles saírem, né, Evandro? Não, aqui na nossa realidade, nós temos no nosso condomínio uma brinquedoteca, ela está fechada,
e não tem assim, um espaço para a gente poder nem tomar um banho de sol, como diz. Meu Deus. Evandro, quando eu for em Jundiaí, eu quero ir aí, você vai me levar naquela padaria, sem falar o nome dela, mas a Silvia falou que tem uma padaria excelente aí, viu? Vai ser um prazer muito grande, espero muito em breve estar contigo, pastor. Dá um beijo na Noemi e nas crianças, tá, Evandro? Será dado. Um abraço para você, pastora Silvia, e a todos. Abraço. Conversei com o pastor Evandro. E antes de terminar o programa, eu quero chamar nosso repórter Milton Guimarães, que vai atualizar os dados sobre a questão do Covid. Vamos lá, Milton? Olá. Cássio, Isso. Tá me vendo aí? Tô te bonito, rapaz, camisa azul. Ah, tá vendo? Da cor do manto celeste do Cruzeiro. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá. Notícia nova aí sobre a morte? Vamos atualizar os dados aqui, lembrando que no início do programa, né, eu havia dado aqui a notícia de que havia sido, sim, confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde aqui de Minas Gerais a primeira morte, né, de uma pessoa que sofria pelo coronavírus. Pena. Bom, hoje pela tarde, né, o governador Romeu Zema veio a público nas redes sociais para confirmar que a morte é de uma senhora de 82 anos. A identidade dela não foi revelada. Ela sofria, né, de problemas cardiovasculares, diabetes e pneumonia crônica. Ela estava internada no Hospital Biocor, aqui em Nova Lima, né, na Grande Belo Horizonte. Já havia um tempo, né, ela apresentava esses sintomas, já sofria com isso e faleceu ontem, domingo, na parte da tarde, né? O governador confirmou, falando que as pessoas precisam estar atentas, né, a todos esses sintomas que são apresentados pela doença. Muito obrigado, Milton Guimarães. Cuidado, gente, é uma idosa, 82 anos, né? Sim. Então a gente tem que pensar muito nisso, né, que o Milton noticiou. Amanhã, Milton, não vamos mais vezes ao vivo aqui, viu? Claro, claro que sim. Se Deus quiser, sem notícias de morte, vamos falar só de pessoas que se recuperaram, tá joia? Amém. Quero agradecer ao Milton, agradecer a você de casa que participou do nosso Super News. Convido você amanhã, mais programa ao vivo, 14 horas, Super News aqui na Rede Super. Um grande abraço, Deus te abençoe e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.